E aí, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Divan Rocha e bem-vindo à primeira aula do primeiro módulo do nosso mini curso de Photoshop. Nessa primeira aula, a gente vai aprender a criar um arquivo novo, a gente vai aprender a fazer uma seleção, recorte, máscara, então são algumas coisas básicas aí pra gente começar aqui com o nosso mini curso. Se você ainda não viu a aula de introdução desse mini curso, eu recomendo que você vá no link aqui que vai estar na descrição e clica para você dar uma olhada nessa aula, porque nessa aula tem algumas informações importantes aí pro prosseguimento desse mini curso. Detalhe importante também, eu estou usando a versão já de 2022 aqui do Photoshop, mas se você estiver usando uma versão mais antiga não tem problema nenhum, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês vão conseguir fazer com versões mais antigas. Então, para começar aqui com o seu Photoshop aberto, você vai aqui em File, New, para a gente criar um novo arquivo. Possivelmente ele vai abrir essa janelinha aqui que tem alguns presets já para você escolher, e a gente pode vir aqui nessa parte de Web. Nós vamos criar um arquivo no tamanho 1080 por 1080 pixels, que é como se fosse um arquivo no formato post aí para Instagram, mais ou menos, para a gente começar a criar a nossa cena. Você seleciona aqui na unidade aqui, pode deixar em pixels. Se tiver em centímetros, milímetros, alguma coisa diferente, deixa em pixels aí. Então coloca aqui tamanho de 1080 na largura por 1080 na altura, resolução de 72 dpi, é sempre que você vai usar para a tela, e RGB Color, que é também o modo de cor sempre que você for criar algum arquivo para usar na tela, para ser visto na internet, no celular, então sempre RGB Color. Aí aqui na parte de Background Contents, vocês vêm aqui, ao invés de branco, deixa transparente, para ficar mais fácil da gente administrar nosso recorte e perceber ali o que a gente está fazendo. Então beleza, tá setado dessa forma, você vem aqui e clica em Create. Ele já criou aqui o arquivo novo pra gente, e pra gente ficar com telas parecidas aqui, para ficar mais fácil, caso você queira, você pode vir aqui em Workspace e colocar o modo Painting. Se tiver em Motion, por exemplo, vai estar diferente. Se tiver, por exemplo, aqui em Photographic, vai ficar diferente. Então você vem aqui e troca para Painting, para ficar uma telinha parecida aqui. A gente vai mais ou menos ter a mesma tela. Eu acho que vai ficar mais fácil aí de você encontrar as coisas quando eu estiver mostrando aqui para você. Então agora, para a gente fazer a seleção e recorte, a gente vai abrir o arquivo que está no Google Drive, que é o que está nesse link aqui que está na descrição também. Então você vem aqui em File, desce aqui até essa opção, Place Embedded. Eu tenho aqui alguns dos arquivos no Adobe Cloud, mas eu vou fazer como você. Vou vir aqui em On Your Computer e vou selecionar o arquivo aqui na pastinha. Selecionou, clicou em Place, o arquivo vai abrir para você, vai criar uma nova layer aqui, uma nova camada aqui para você. E aí, para a gente ter também o controle igual, eu recomendo que você selecione essa opção aqui de cima, Auto Select, e essa outra opção aqui também, Show Transform Controls, que aqui a gente vai conseguir ver a layer que a gente está selecionando, né? A imagem ele mostra aqui esse contorninho azul. E aqui no Auto Select, quando você está com a ferramenta aqui de movimentos selecionada, é só clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar. Você consegue mexer a sua imagem na tela. Soltou a imagem em qualquer ponto, Ctrl Z, ela volta para o ponto de origem. Para você aumentar a imagem de forma proporcional, só apertar a tecla Alt, segurar a tecla Alt, e você vem aqui no cantinho e arrasta que ele vai aumentar a imagem aí proporcionalmente. Então a gente vai deixar nossa imagem aqui um pouquinho maior. A gente vai centralizar um pouquinho aqui mais, arrastando aqui com a ferramenta de movimento. Agora nós vamos começar aqui a fazer a nossa seleção, e para você poder aumentar a tela caso você queira, Ctrl mais, Ctrl menos, ele aciona a ferramenta de zoom. Se você quiser um atalho, é a tecla Z, segura a tecla Z e pode arrastar o mouse para um lado e para o outro, que você também tem esse zoom aí. Sempre que quiser movimentar a imagem, você vai clicar aqui na tecla de seleção, na Move Tool, e o atalho para ela é a tecla V. Então se a gente tiver com qualquer outra ferramenta acionada e apertar a tecla V, a gente volta aqui para essa ferramenta aqui de movimento. Para a gente fazer essa nossa seleção, nós temos algumas opções, temos algumas ferramentas. Eu vou mostrar duas formas para você fazer isso. A primeira delas é usando essa ferramenta aqui, que é a Magic Rand Tool. O atalho para ela é a tecla W, mas nota que aqui a gente tem algumas outras ferramentas relacionadas que também tem o mesmo atalho. Então, se por exemplo você deixou na Quick Selection Tool e aí você veio aqui, está fazendo um texto, alguma coisa, e vai voltar para a ferramenta aqui de seleção e aperta a tecla W, ele vai voltar para a última ferramenta que você selecionou dentro desse grupo. Ele não vai voltar aqui para Magic Rand Tool, por exemplo. Você, quando for selecionar, se não for a ferramenta, você vai ter que vir aqui, segurar com o botão esquerdo, ele vai abrir a caixinha e você vai selecionar a ferramenta que você quer. Nesse caso aqui, nesse momento,
a gente vai selecionar a Magic Wand Tool. O inglês não é dos mais perfeitos, tá, galera? Mas releva aí qualquer coisa. Se alguma coisa sair com uma pronúncia muito esquisita, foca aqui na aula que a gente vai fazer muita coisa aqui e eu vou ter que falar o nome de muitas ferramentas aqui e em algumas delas realmente a pronúncia pode não ser das melhores, mas vamos lá. Então, com a ferramenta selecionada, o que a gente precisa fazer é eliminar esse fundo cinza aqui, né? Tem uma base aqui, tem um fundo aqui acinzentado atrás e a gente precisa retirar isso porque nós queremos apenas a imagem da maçã. Então, vindo aqui, é só clicar em qualquer ponto aqui da imagem, fora da imagem da maçã, para a gente começar a fazer nossa seleção. Clicou uma vez, percebe que ele já selecionou uma parte, segura a tecla Shift e vai clicando nas partes que ainda não estão selecionadas, sempre fora da imagem da maçã que a gente quer manter. Percebeu que está um pouco difícil, que está demorado, que você tem que fazer muitos cliques? Você pode vir aqui, ó, nessa parte de tolerância, e pode aumentar um pouquinho, vamos colocar 10, por exemplo. E aí você vai vendo que essa seleção começa a ficar mais rápida, porém é mais perigoso a gente selecionar alguma parte interna aqui da imagem da maçã, que é o que a gente não quer fazer. Então você continua aqui, você pode começar com a tolerância maior e para refinar sua seleção no final, você pode vir aqui e diminuir essa tolerância também. Com a tecla Shift selecionada, você vai terminando aqui a sua seleção. Clicou acidentalmente aqui dentro da imagem da maçã, Ctrl Z uma vez e ele retorna para o estado anterior. Segura a tecla Shift e continua fazendo aqui a sua seleção. Para ficar mais fácil, você pode dar zoom, Ctrl mais, Ctrl menos, e você vai fazer a seleção tentando eliminar o máximo possível do fundo, né? O fundo, essa base também. Aqui embaixo, no caso, a gente tem uma sombra, já fica um pouquinho mais complexo, mas é só você ir com a ferramenta aqui que você vai conseguir fazer essa seleção por completo. Terminada aqui a nossa seleção, o que a gente vai fazer é inverter essa nossa seleção, porque como nós selecionamos o que está fora da maçã, né? Quando a gente aplicar uma máscara, ele vai ocultar a parte de dentro, né? O que a gente não selecionou, e a gente quer fazer justamente o contrário. Então você vem aqui em Select, Inverse, e pronto, a gente agora está com a maçã selecionada. E agora a gente precisa refinar um pouquinho a nossa seleção, porque como essa maçã tem algumas gotas de água aqui em volta, a nossa seleção ela pode ficar um pouco serrilhada. Então, porque se você vier aqui, ó, na aba Layers, for aqui embaixo, onde tem aqui adicionar uma nova máscara e clicar, ele vai fazer aqui a seleção, ele vai ocultar a parte de fora, mas você vai perceber que a nossa seleção ela está um pouquinho serrilhada. Essa seleção precisa ficar um pouquinho mais refinada, então a gente pode dar o Ctrl Z para desfazer essa máscara que a gente fez. A gente vai refinar um pouquinho essa seleção. Para fazer isso, você vem em Select, Modify, Smooth, pode colocar aqui 1 pixel, depois você vem aqui novamente, Select, Modify, Feather, pode colocar aqui meio pixel, 0,5, OK. Aí sim você vai e cria sua máscara. E quando a gente dá zoom, a gente percebe que a nossa seleção ficou um pouquinho mais refinada. Ficou bem melhor, ficou com aspecto bem menos serrilhado, já ficou bem melhor. Então aqui com a nossa ferramenta Magic Wand Tool, nós fizemos aqui a seleção e fizemos aqui uma máscara para a gente poder isolar essa maçã, para a gente poder fazer uma espécie de recorte. Eu particularmente gosto de trabalhar com máscaras porque por algum motivo, se eu precisar refazer essa seleção ou algum outro tipo de recorte diferente, eu não vou perder esse fundo da imagem. Então é sempre legal trabalhar com máscaras, né, ocultando aquilo que você não quer, dando a possibilidade de você poder alterar depois, do que propriamente você fazer a seleção e vir aqui com a borrachinha e apagar, que é essa ferramenta aqui. Mas se for uma imagem que tem outras maçãs, outros objetos atrás, uma cena com mais elementos aqui, possivelmente vai ficar bem difícil de você fazer isso daqui com a Magic Wand Tool. E para fazer isso tem uma forma também mais fácil, uma forma que te dá uma precisão maior. Então a gente vem aqui na nossa layer, clica com o botão direito e a gente vai duplicar essa layer. Clicou com o botão direito, você vem aqui em Duplicate Layer, ele vai abrir uma caixinha, você pode dar OK, e ele vai criar uma layer nova. A gente vem na layer de baixo, pode vir aqui na caixinha que tem um olhinho, e pode apertar para ocultar. Se você fizer a mesma coisa na de cima, ele vai ocultar tudo que você tem na tela. Então a gente vai trabalhar a layer de cima, clica novamente na caixinha e a imagem volta. A gente vai remover essa máscara da imagem para a gente fazer uma nova seleção. Então com a layer selecionada, você vai clicar em cima da máscara, botão direito, Delete Layer Mask. E a gente volta para aquela nossa imagem original com fundo. E agora a gente vai fazer a seleção através da canetinha aqui, ó, da Pen Tool. Você vem aqui, clica uma vez, seleciona, clicou com o botão esquerdo, segurou, ele abre outras canetinhas aqui, outras opções aqui para você usar a ferramenta, mas no momento a gente vai pegar essa primeira aqui, a Pen Tool. Então a gente vai pegar a Pen Tool e a gente vai começar a fazer uma seleção em volta da maçã. Pode dar um zoom aqui, Ctrl mais, Ctrl menos, e aí você vai começar a fazer a sua seleção. Você vai pegar aqui na bordinha da maçã, vai fazer aqui o primeiro ponto. Fez o primeiro ponto, a gente vai para onde pode ser o segundo ponto, e aí você clica e segura o botão esquerdo do mouse. E aí,
Conforme você vai mexendo aqui, segurando o botão esquerdo e vai arrastando, você vai percebendo que você vai tendo um controle aqui para fazer as curvas aqui da imagem. Então vai treinando aí, mexe um pouquinho nessa ferramenta, porque você vai conseguir compreender aqui esse tipo de seleção. É só você ir selecionando aqui, ó, vai acompanhando as curvas aqui da maçã. Se algum ponto você quer melhorar um pouquinho a sua seleção, você pode voltar aqui, vem com a setinha branca, e você clica no ponto que você quer alterar, e você pode modificar clicando aqui. E aí, para continuar fazendo a sua seleção, é só você selecionar aqui de novo a ferramenta canetinha, clica aqui no último ponto que você fez e continua aqui fazendo a sua seleção. E aí você pode controlar essa seleção e ir refinando ela aqui, ó, clicando com a seta branca, você pode voltar aqui nesses pontos e vai ajustando para você ficar com a melhor seleção. Recurso bem interessante para você conseguir movimentar a tela e não a imagem. Eu quero movimentar a tela, não quero movimentar a imagem como eu faria aqui com a ferramenta de movimento. É a tecla de espaço. Apertou e segurou, aparece essa mãozinha aqui e você vai estar arrastando aqui a sua artboard e não a sua imagem como você faria com a ferramenta de movimento. Isso facilita bastante para você não ter que ficar aqui nas barrinhas, ó, para cima ou para baixo aqui com o scroll, ajuda bastante, faz você ganhar tempo. Então quando a gente está fazendo isso daqui, a gente está criando um patch. Se a gente vier aqui na aba de Layers, tem Channels e a gente tem Patch aqui do lado. A gente está criando aqui um patch, que é como se fosse um desenho aqui em volta da maçã, para a gente poder alterar depois. Só que a gente precisa fechar ele para que a gente possa transformar ele numa seleção. Então quando você estiver aqui próximo de fechar a sua imagem, o seu desenho, a sua seleção, você vai vir aqui com a ferramentinha Pen Tool. E aí você precisa encontrar o último ponto, fazer o encontro, né, do último ponto que você está fazendo com o primeiro ponto que você fez quando iniciou a seleção. Então é só você selecionar o último ponto que você fez, vir aqui até o primeiro ponto. Quando você passar aqui a ferramenta em cima dele, vai aparecer uma bolinha do lado, indicando que aqui você está fechando a seleção. Então clicou, segurou com o botão esquerdo para terminar de selecionar ou deixar melhor, como você precisar aqui. E aí você solta e a nossa seleção está fechada, o nosso patch está feito. Só dar uma pequena ajustada aqui. Então com a seleção feita, você vai voltar aqui na aba de Path, vai clicar aqui 2 vezes e você vai dar um novo nome. Pode colocar aqui seleção maçã, por exemplo. Já nomeou, então você sabe que essa seleção aqui é a seleção da maçã. Se a gente tivesse outras imagens aqui, você tivesse feito outros paths, você teria aqui também todos eles e aí você poderia nomeá-los para organizar e ficar mais fácil de encontrar depois. Feito isso, você volta aqui na aba Layers, seleciona a layer da maçã, que é a layer que a gente está trabalhando, e aí você pode, com a própria ferramenta aqui de caneta, ir aqui no cantinho da seleção que você fez, em cima da linha azul, clicar com o botão direito do mouse e clicar em Make Selection. Ele vai abrir essa janelinha para você, já para a gente refinar um pouquinho aqui o nosso recorte. Você pode colocar meio pixel e OK. Ele criou uma seleção melhor, mais precisa do que aquela que a gente tinha feito anteriormente com a ferramentinha aqui, ó, com a Magic Rain Tool. E aí, para a gente refinar ainda mais aqui a nossa seleção, a gente vai aqui em Select, Modify, Contract, coloca o valor de 1 pixel e pode dar OK. Aí você pode notar que ele jogou a nossa seleção um pouquinho ainda mais para dentro, para evitar que a gente pegue qualquer parte de fora aqui, para a gente não ter nenhuma parte do fundo, né? Para a gente ficar com o recorte realmente mais refinado aí. Então é só você selecionar a imagem, criar uma nova máscara aqui e pronto. A gente está com a imagem da maçã também selecionada, também prontinha. Para a gente comparar, a gente pode habilitar a layer de baixo. A gente arrasta a maçã de cima aqui para o lado, pode arrastar a maçã de baixo aqui para o outro lado. E a gente compara aqui os dois recortes para a gente ver se tem muita diferença de um para o outro. Nesse caso, nem tanto, né? Porque a gente tinha um fundo branco, mas a gente percebe que aqui onde a gente usou, né, usando o patch, a gente acabou com uma seleção realmente um pouquinho mais refinada, bem menos serrilhada, ficou muito mais natural aqui esse recorte do que esse, embora esse tenha ficado legal também, né? Nesse a gente até manteve aqui algumas gotinhas da maçã. Fica aí do que você vai fazer, do tipo de imagem que você vai recortar, para você ter o melhor resultado aí com um desses dois métodos. Agora aqui entre as duas seleções você pode escolher a que teve o melhor resultado aí para você. Eu vou ocultar uma delas aqui e aí você vai centralizar a maçã que você mais gostar, deixar aqui no centro da imagem e aí você vai salvar seu arquivo. File, Save As, e aí você pode salvar na própria pasta da aula aqui como maçã
recortada. Vai salvar aqui no formato PSD mesmo, que é o formato de Photoshop. Clicou em salvar, tá salva a sua maçã. Na próxima aula desse módulo, a gente vai continuar construindo a nossa imagem, a gente vai colocar um fundo, vai colocar uma base, a gente vai conhecer outras ferramentas também. Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal, isso é muito importante para você não perder aqui a sequência e para você também receber a notificação sempre que chegar um novo módulo ou uma nova aula aqui no nosso mini curso. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Se inscreve, deixa seu like e bora para a próxima aula.